Olá a todos, estou a tentar tirar aqui as nossas caras, mas não estou a conseguir, para poder ver melhor o PowerPoint. Olá a todos, eu hoje vou falar de um projeto que estou a dirigir há praticamente 3 anos, fará em dezembro 3 anos. É um projeto, alguns de vocês conhecem-me e sabem que eu trabalho na Guiné-Bissau, trabalhei noutros países africanos também, mas o meu coração está há 32 anos na Guiné-Bissau. E este projeto é um projeto que que surgiu de um sonho, eu estou à beira da reforma, como os que me conhecem sabem, e surgiu de um sonho de tentar fazer uma coisa diferente que deixasse algum agradecimento meu para a população da Guiné que me recebeu e que me alimentou e que me ajudou a progredir na carreira durante tantos anos. Pronto. Muitos dos jovens que trabalham hoje connosco neste projeto são jovens que eu conheço desde que nasceram e que inclusivamente me chamam mãe. O que é uma situação interessante, quer dizer, que me toca muito, não é? Porque eu não tive filhos e ter agora tantos filhos é uma... e no fim da carreira é uma situação que me é muito grata, pronto. Embora este projeto seja um projeto que é um desafio, às vezes eu penso que é demasiado grande para mim e para a minha equipa de gestores do projeto. Portanto, nós somos 3, eu e 2 alunos de doutoramento que estamos a gerir este projeto, e isto está a ser muito duro para nós, porque para além da pesquisa temos de fazer muita burocracia e em Portugal, como vocês sabem, a burocracia é extremamente complicada. Bom, então vamos começar com o projeto. O projeto é um projeto sobre a produção de arroz em solos de mangal, em solos onde existiam florestas de mangal antes de terem sido desbravadas para cultivo, desbravadas e ter sido construído um grande sistema de diques e comportas para se poder produzir arroz. Portanto, este sistema, ao ser um sistema que depende do corte de mangais e que está em solos sujeitos à invasão das marés, é um sistema com altas implicações ambientais. E daí o nome do projeto Mangais Arroz de Bolenha Salgada, que é os campos de arroz. Portanto, é o nome em crioulo deste tipo de campos de arroz criados assim, e populações. Portanto, a nossa visão... este projeto, para poder ter algum impacto e devido exatamente à minha experiência ao longo de tanto tempo a analisar projetos de desenvolvimento e o seu impacto e a analisar os conhecimentos dos agricultores e as suas inovações e o porquê do insucesso de intervenções externas, fez com que eu pensasse que se queríamos tentar criar alguma mudança num sistema que era muito sustentável até agora, mas que face, sobretudo às mudanças climáticas, está a necessitar com urgência de apoio de ciência pura e dura, já vão ver em quê, que não pode ser, com conhecimentos que não podem ser alcançados sem equipamento e sem investigação feita em computadores, digamos assim, como é o caso de sistemas de aviso precoce do comportamento das marés e das chuvas. Então, o que eu pensei foi, por um lado, tentar valorizar o conhecimento local, mas de uma forma
em que, para tentar criar inovações sustentáveis, mas de uma forma holística, isto é, introduzindo interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na coprodução de conhecimentos com os agricultores. Por outro lado, este projeto tem também uma abordagem de pesquisa-ação. Nós fazemos muitas intervenções com os próprios agricultores. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, em breve ficará no YouTube, o vídeo ainda não está terminado, mas em breve será colocado no YouTube. Nós, em Jobel, para os que conhecem a Guiné, sabem que é uma ilha que está a ser uma ilha que era, até há uns anos atrás, altamente produtora de excedentes de arroz, e que neste momento, porque era uma espécie de um polder, está a desaparecer, e aliás isso corresponde àquela imagem que está, desculpem, que está no início. Vocês estão a ver aqui, essa primeira imagem, isto é a aldeia. Então o que nós fizemos foi tentar ver se, com os nossos conhecimentos, mas acima de tudo, com os conhecimentos de agricultores balantas, aqui é uma outra etnia, é o mesmo sistema de produção, mas é uma outra etnia que beneficia de condições agroecológicas distintas, os mangais são diferentes e a lama, o solo das bolanhas é diferente, e então trouxemos agricultores balantas e, sobretudo, grandes especialistas balantas na construção, portanto, de uma outra etnia do sul, da Guiné, que está no sul, na Guiné-Bissau, onde estes conhecimentos são mais necessários e foram mais desenvolvidos, porque as condições são diferentes das condições da região balanta no norte, são muito mais desafiantes, digamos assim, e portanto o conhecimento local desenvolveu-se muito mais, e levamos grupos de agricultores balantas, quer do norte, quer do sul, mas especialistas do sul, para irem ajudar a reconstruir o dique. Pronto, isto é um exemplo de pesquisa-ação. Fizemos outros para tentar mudar, também com intercâmbios de agricultores, mas a fazermos trabalho, todos nós, incluindo os alunos e eu própria, identificámos um problema, por exemplo, de alta densidade na plantação do arroz e, portanto, entre os balantas, e, portanto, o que fizemos, como descobrimos que os flupes e beiotes do norte usam uma plantação adequada, portanto, uma densidade adequada, nós também fizemos o intercâmbio com mulheres flupes e beiotes e levámos-las às aldeias balantas para mostrarmos, para além dos nossos próprios ensaios, para mostrarmos também que não é o branco a dizer, não é só o branco a dizer é bom reduzirmos a densidade, mas que eles próprios vissem que outros agricultores na Guiné-Bissau já o faziam com sucesso. Portanto, no fundo, o que nós queremos contribuir é para os processos de desagrarianização do território e, por outro, aumentar a segurança alimentar, nutricional e a soberania alimentar na Guiné-Bissau. Estes são os grandes objetivos a atingir perante a União Europeia. Em termos de objetivos específicos, nós queremos uma transformação sustentável do sistema, não é? Do sistema de produção, mas ao mesmo tempo uma transformação que não destrua mais os serviços dos ecossistemas de mangal. E, portanto, porque há aqui uma tensão entre ampliar os campos e preservar o mangal que é necessário para o meio ambiente. Mas, como vos disse, portanto, esta nossa ideia é tentar mobilizar e integrar e coproduzir conhecimentos a partir dos conhecimentos endógenos e exógenos, isto é, os ditos científicos.
para conseguirmos responder a ameaças que vêm, sobretudo das mudanças climáticas, mas também de grandes transformações socioeconómicas. Vocês sabem que em todo o lado o preço da mão de obra está a subir exponencialmente, até porque, no caso da Guiné-Bissau, nós temos um Estado que não cria escolas, não paga aos professores, não tem bons serviços, não só de educação, mas também de saúde, e as pessoas precisam de dinheiro para fazer face a esses novos gastos. Porque a maior parte, eu penso que é a maior parte neste momento das escolas em meios rurais são escolas privadas, pagas pelos pais e construídas pelos próprios pais. Os professores são pagos pelos pais, ou pelo menos os pais dão uma contribuição ao salário que o Estado dá para evitarem que as greves paralisem o ensino. Por outro lado, temos políticas agrícolas de mercado e ambientais que estão também a constituir uma ameaça para este sistema. Eu entendo que vocês percebam porque é que políticas agrícolas e de mercado, como por exemplo grandes importações, o favorecer a produção de caju em detrimento da produção de arroz e, portanto, a favorecer a importação de arroz em detrimento de favorecer a distribuição, uma melhor distribuição do arroz local, não é? E favorecer a produção de excedentes locais. Isso é mais fácil de compreender do que perceber porque é que políticas ambientais estão a ser uma ameaça. Mas se vocês pensarem que 25% do território da Guiné-Bissau é hoje parques e reservas e que vai haver uma nova lei para controlar o corte de mangal, vocês entendem porque é que neste momento políticas ambientais também são uma ameaça à persistência deste sistema, que é o único da África Ocidental e em mais parte nenhuma do mundo se produz arroz a partir de solos conquistados a florestas de mangal, através da construção de diques e comportas, portanto, estas políticas ambientais são também uma ameaça à persistência deste sistema. Portanto, para construir tudo isto, vocês estão a ver isto, não? Eu queria tirar isto, não estou a conseguir. Estamos a ver, Marina. Não, eu estou a dizer que estão a ver todas estas... Eu não consigo tirar aqui estas legendas. Quais legendas? O mute, start video, portanto... não, mas nós não estamos a ver isso. Não? Não, ok, não, pronto. Eu não. estava preocupada a pensar que vocês estavam a ver. Ok. Não. Então, como é que este projeto é capaz de criar coprodução de conhecimento e coprodução de inovações e co-criação de um sistema de conhecimento e difusão de inovações? Portanto, nós começámos por criar uma rede de 30 jovens agricultores pesquisadores. E em 13 aldeias distribuídas ao longo do país, portanto, nas zonas onde o sistema de produção de bolenha salgada é mais importante. Excluímos aldeias, manjacos e pepéis, onde o sistema já foi importante, porque neste momento é praticamente irrisório. Mas continuamos, apesar de todas as dificuldades, sobretudo ambientais, que o sistema e sociais provocadas pelas ambientais, que o sistema está a sofrer, continuamos a trabalhar em 3 aldeias, Flupes e Beiotes, da região de São Domingos, em Cacheu, porque foi aí, no fundo, foi na região de Casamanse que este sistema surgiu.
estes jovens, portanto, a minha ideia partiu muito da percepção de que temos muitos jovens com formação, com o liceu completo ou quase completo, que voltaram às zonas rurais, mas que não estão a utilizar a caneta. Utilizam o arado, mas não estão a utilizar a caneta. Isto é, não estão a utilizar uma formação que têm para aplicá-la no desenvolvimento da sua atividade agrícola e do seu modo de vida em geral, porque muitas vezes nem sequer nas suas atividades comerciais estes jovens agricultores estão a utilizar uma contabilidade, por exemplo, e fazem inovações, mas não estão a utilizar todos os passos necessários a conseguir fazer uma avaliação absolutamente correta das inovações que criam e das experiências que fazem. Então, a nossa ideia foi criar uma rede de agricultores que vão trabalhar com doutorandos que vão viver no terreno com eles e fazer com eles experiências que foram decididas em conjunto por nós todos. Portanto, havia algumas lacunas no conhecimento local que eu tinha identificado já ao longo destes 30 anos, mas houve outras que depois foram surgir e que foram discutidas com os próprios agricultores, mais está outra vez no decurso do projeto, mas também outras que foram surgindo ao longo do tempo, não é? Por exemplo, eu tinha, ao longo destes anos todos, eu tinha notado um aumento excepcional do preço da mão de obra, mas os agricultores, exatamente porque não fazem contas, não se davam conta de que em muitos anos de más colheitas, devido à distribuição das chuvas, ou à invasão das marés, não tinham qualquer rendimento, mais valia terem ficado parados, porque tinham tido grandes gastos sem a produção pagar sequer os gastos. E portanto, por exemplo, aqui nós pedimos-lhes que começassem a registar toda a sua contabilidade agrícola. Isto também foi uma inovação que estamos a tentar introduzir. Outra inovação tem sido pedir-lhes que anotem a distribuição do calendário das chuvas e a distribuição das tarefas que eles vão executando ao longo das chuvas, para, no final, poderem avaliar: eu organizei bem o meu calendário agrícola ou não, face à distribuição das chuvas que teve este padrão este ano. E, portanto, começarem eles próprios a refletir sobre a melhor maneira, conjuntamente connosco, que lhes vamos facilitando, de certa maneira, este processo de reflexão, como é que, perante diferentes cenários de distribuição das chuvas, se devem calendarizar, qual é a melhor estratégia para calendarizar as operações, sobretudo para o início da lavoura e da sementeira. Portanto, como viram, temos aqui temos 12 doutorandos, vamos ter 5 pós-docs, um mestre, 20 licenciados da Guiné-Bissau, portanto são jovens da Universidade Lusófona, da licenciatura de Ciências do Mar e do Ambiente, que estão a fazer recebem uma bolsa para fazer a sua tese de licenciatura connosco, no âmbito do projeto. Porque é que isto não está a andar? Ok. Portanto, para vos dar uma ideia da complexidade do nosso trabalho em termos de deslocações, nós temos um carro alugado, só um carro, e, portanto, todos nós, muitas vezes, incluindo eu, muitas vezes temos de usar transportes públicos, porque se o carro está no sul e um grupo de nós quer ir para São Domingos, para Ilala, Belia ou Jobel, temos de apanhar transporte público, não há hipótese. Se o carro está em Ilala, Boelia e alguns de nós estão aqui na região do Oio, se quisermos voltar a Bissau para depois nos deslocarmos para outra zona, temos de apanhar um toca-toca e vir para Bissau. Portanto, isto cria uma grande dificuldade na execução do trabalho. Desculpem, eu
esqueci-me de vos dizer que, para além disto, nós, para além disto, uma outra componente deste projeto foi o facultar à Guiné-Bissau um conjunto brutal de equipamento. Portanto, neste projeto podemos dizer que não há dinheiro deitado ao lixo, não há dinheiro em reuniões na Europa, não há dinheiro para publicações Open Access, não há dinheiro para missões de investigação, turismo, não é? Portanto, as pessoas, quando vão para o terreno, vão realmente fazer trabalho de campo. E portanto, e então temos 10 estações automáticas meteorológicas, 12 hidrológicas, acho eu, mais, já não sei, mais de 10 data loggers e outro equipamento associado para duas microestações meteorológicas, que não são tão complexas como as outras, para apoiar a caracterização do balanço hídrico-salino dos solos. E, portanto, para vos dar uma ideia, nós fazemos, por um lado, uma colheita de dados de conhecimentos, práticas e uma sistematização dos conhecimentos locais, não é? E uma linha de base. A linha de base foi inteiramente feita por mim e foi 100% das famílias em cada uma das 3 aldeias onde trabalhamos. Temos um outro doutoramento, portanto, este aqui está ligado a todos os doutoramentos, portanto, há uma caracterização para todos uma caracterização em relação a todas as linhas de investigação dos conhecimentos e práticas endógenos, e uma sistematização, claro. Temos uma tarefa que se dedica à caracterização nutricional e organolética das variedades cultivadas pelos agricultores, e por outro, este é um doutoramento, porque a maior parte das variedades introduzidas pela pesquisa foram rejeitadas e, portanto, nós queremos, por um lado, comparar as características nutricionais das variedades supostamente melhoradas, introduzidas por instituições internacionais e depois veiculadas por ONGs ou pelo Departamento de Estado de Pesquisa Agrícola. Mas ao mesmo tempo tentar perceber, portanto, queremos comparar as características nutricionais das variedades locais, que são populações, em relação a variedades ditas melhoradas, mas também perceber porque é que essas ditas variedades melhoradas foram rejeitadas porque os agricultores consideraram que não eram variedades familiares, isto é, que não estavam de acordo com as necessidades da família. Porque os grandes argumentos que eles utilizam é que não rendem na barriga e não fervem, não incham na cozedura e, portanto, não são arroz de família. Isto são 2 das características. Vamos também, como ainda há arroz africano a ser cultivado, vamos também fazer uma análise genética das variedades. Temos uma outra tarefa que é a identificação das pragas e doenças e uma tentativa de criação de uma proteção integrada para gerir estes ataques. Temos uma caracterização, uma outra tarefa, que é a caracterização dos solos ácidos sulfúricos dos campos de arroz e uma melhoria da fertilidade e toxicidade. A caracterização do balanço hídrico-salino, já vos falei. Temos a parte toda da produção, portanto, os ensaios de densidade, de variedades, de calendarização isto tudo feito com os agricultores. Portanto, por exemplo, não a caracterização dos solos, que há colheitas, etc., mas, por exemplo, a caracterização da relação entre a fertilidade e os solos e as infestantes que existem e a caracterização local dos solos está a ser feita com os agricultores, não é? E depois
a Matilde, que é a nossa bolseira que trabalha, que que faz o doutoramento nesta área, ela também concebeu técnicas de compostagem que estamos a tentar utilizar, sobretudo para utilização no viveiro. Depois fazemos, portanto, há um outro aluno que faz a caracterização agroclimática, temos um outro da parte de hidráulica, depois temos o sistema de alerta, a criação de sistemas de alerta precoce para as marés e para as chuvas, e temos uma outra componente de detecção remota, quer por drone, quer por imagens de satélite. Aqui na parte mais ecológica, digamos assim, da relação entre mangais e práticas, não só práticas agrícolas, mas também de pesca, temos uma atividade de etnobiologia da pesca, que faz um estudo não só do DNA ambiental, mas também todas as práticas utilizadas pelos agricultores lupes e beiotes e balantas, ao longo, portanto, nestas 3 zonas, e uma outra que irá ser feita por 2 pós-docs que ainda não identificamos, que ainda não selecionamos, que irá criar cenários do impacto das mudanças climáticas e discuti-los com os agricultores e tentarmos encontrar melhores estratégias de adaptação às mudanças climáticas face aos cenários. Isto é uma tarefa que vai ser sobretudo coordenada por 2 pós-docs, mas para a qual têm de participar todos os alunos. Portanto, uma das coisas que neste projeto é obrigatório é trabalhar em equipa, é discutirmos tudo em equipa e tentarmos colaborar uns com os outros. Depois temos uma tarefa que é a de capacitação dos agricultores. Pronto, e toda esta que é um único doutoramento que é muito apoiado por mim. Portanto, temos aqui alunos, não estão aqui todos, mas temos alunos dos 4 cantos do mundo. Temos de África 3, vamos ter mais agora com os pós-docs, temos da Costa Rica, vamos ter 2, o Gabriel é da Costa Rica, temos 2 belgas, 2 portuguesas, uma da Albânia, Guiné-Bissau, Senegal, Moçambique, Filipinas, portanto temos gente de todo lado. Depois, como vos disse, temos já 10 estudantes que estão agora a acabar a licenciatura, que receberam financiamento por nós, e um estudante guineense também que recebeu financiamento para terminar o seu doutoramento, para fazer o trabalho de campo. Ele trabalha, o Namir trabalha em erosão costeira. Pronto, o que eu vos queria agora dar uma ideia é da maneira como nós trabalhamos. Portanto, estão a ver aqui a Matilde com os agricultores numa única aldeia a fazer com 2 agricultores lá, estava a abrir um monte de compostagem para depois utilizar nos viveiros. Os nossos agricultores, aqui na fotografia seguinte, por exemplo, a fazerem medições do crescimento do arroz. Aqui, esperem, eu acho que passei pronto, estão a ver, por exemplo, aqui a Sofia concebeu aspiradores dos insetos, o Merlin concebeu pluviómetros artesanais para conseguirmos que os agricultores nas aldeias onde não há estações meteorológicas, eles próprios se habituem a controlar. Claro que isto não nos dá uma ideia correta, mas vai-lhes dar uma ideia aproximada para depois eles poderem, conjuntamente com o registro que estão a fazer como é que se diz, da distribuição das chuvas, não é? Chove muito, não choveu, chove muito, choveu pouco, e o calendário, para poderem ajustar o calendário das operações culturais, porque eles assim poderão medir ou ficar com uma ideia da quantidade de chuva necessária para começar a lavoura. E isto é determinante neste momento de mudanças climáticas. Eu acho que me esqueci de vos dizer que os nossos agricultores receberam todos tablets e, portanto, formação para trabalhar com os tablets.
e é com isso que eles fazem fotografias, vídeos, como vocês vão ver no final. Criámos um grupo WhatsApp em que os agricultores partilham os ensaios que estão a fazer e as inovações, os resultados que foram tendo. Isto tem sido muito importante na partilha de conhecimentos. Estão a ver, por exemplo, os agricultores identificam uma praga, apanham uma praga e tiram a fotografia e mandam para os outros, e a Sofia, mesmo que esteja em Bissau, pode saber que um ataque já começou em tal aldeia. Okay, estão a ver aqui os ensaios. O laboratório de solos na Guiné-Bissau, da Direção-Geral de Engenharia Agrícola, estava fechado, não tinha luz nem água. Os nossos alunos, a Matilde e o Gabriel, com os alunos da Lusófona, puseram o laboratório a funcionar. E neste momento há um projeto do ISA que vai beneficiar de um laboratório que já está a funcionar, e de alunos que poderão vir a ser contratados, porque os técnicos do laboratório nunca se disponibilizaram para vir trabalhar connosco, e portanto temos já estes alunos capacitados para fazer análises de textura, de densidade, aquelas coisas que se podem fazer sem um laboratório altamente equipado. Pronto, a nossa teoria da mudança baseia-se em quê? Em tentar valorizar os conhecimentos e as inovações locais, empoderar os agricultores em técnicas de pesquisa, em coproduzir conhecimentos e inovações no terreno, em que são os agricultores que selecionam, empoderar também os agricultores na difusão de conhecimentos, em contabilidade agrícola e numa adaptação contínua às mudanças climáticas. Aquilo que eu costumo repetir sempre em todos os nossos seminários com os agricultores é: este não é um projeto como os outros, nós não queremos fazer transferência de tecnologias, de ideias que surgiram nas universidades ou em laboratórios ou em estações experimentais para vocês utilizarem. O que nós queremos é que vocês sejam cientistas. Vocês têm de usar o arado e a caneta. Este tem sido o lema, como vocês vão ver a seguir na música que nós criamos para o projeto. Portanto, a ideia final é conseguir um menor êxodo rural e, portanto, diminuir os processos de desagrarianização e descampesinização, melhorar a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar, criar um sistema de inovação e conhecimento agrícola funcional ao nível da base, visto que não podemos contar com as instituições guineenses, e consciencializar os agricultores de que eles podem e devem tentar influenciar as políticas e o desenho dos projetos de desenvolvimento para evitar que por um lado, muito dinheiro dos impostos se gaste indevidamente, e por outro, para que realmente a sua vida melhore. Portanto, o meio que utilizamos temos os investigadores todos no terreno, inclusive eu, a trabalhar com os agricultores, fazemos intercâmbios de pesquisação, como vos disse no início, fazemos uma monitorização contínua dos resultados, portanto há permanentes seminários em que nos juntamos todos e discutimos com os agricultores o que é que está mal, o que é que temos de mudar, que outras ideias eles têm, e que avaliação fazem dos resultados dos ensaios que temos estado a fazer. Portanto, há uma adaptação em resultado disso, há uma adaptação permanente dos objetivos e das estratégias de intervenção, e há uma coprodução de materiais de divulgação. Portanto, eu agora vou pedir à Teresa que vos passe a música do projeto, que foi feita por um rapper guineense, meu amigo, está cantada em crioulo, mas pusemos a letra traduzida em inglês, porque queremos pô-la no YouTube, e os vídeos foram todos feitos pelos agricultores. Portanto, a qualidade nem sempre é melhor, foram feitos com os tablets, não é? A qualidade dos vídeos nem sempre é melhor, eu dei privilégio na seleção ao conteúdo.
Tá, Teresa, pode Posso? passar, por favor? Obrigada. Sim, vejam lá se já estão a ver e a ouvir. Ainda não. Ok. Agora sim. Ah? Anosi, indisi, terafi. No pega, radico, caneta. Non a luta, te digo, sol para, mansi. No pega, radico, caneta. Yeah, yeah. No bulanha cá namora enquanto nós sabemos. A nós e labradores conscientes de nosso destino. No objetivo e garantir segurança alimentar. Na tudo gueto é para nós e fundamental. Embora a mudança climática não perturba, a chuva torna imprevisível, é que mais se preocupa. Não conta guinte pé para corta matuba. É usa força contra nosso limite e consequência. Não está focado, determinado no objetivo. Não pega rádio que caneta, tudo anulativo. Na comunidade e riqueza que está convergindo. Ali na gueto trabalho, tudo está sendo coletivo. Fica preciso, pô, sério de ambacus, pô, se bi, base de, não alimenta só e arroz. Maguintismo, se tá passeu com um troca arroz de pilão, panhalém perfumado. Jovens com garante, tudo pega não som. Não valoriza, não bulanha, el que razão de nossa existência, nossa sobrevivência. Não luta contra a fome, para radical de não nação. Não pega, radico, caneta. Não na luta, te digo, sol para, mansi. Não pega, radico, caneta. Noca, na larga mão, não na luta de fim. Te dia de quebur, te dia de quebur. Não bulanha e não riqueza, e não garante não sobrevivência. Se não juntamos, não põe não som. Não gana perder com não essência. Não na luta, te dia que sol para, mansi. Não pega, radico, caneta. Yo, educação é que não motivação. Mas com fome na barriga ninguém cá pode aprender lição. Com punho não pega rádio com caneta ao mesmo tempo. Não na suda, não na labra, sem perder tempo. A nós e cientistas, a nós e técnicos. A nós que descobri arroz na metade palhas. Nosso mial na chão de África durante séculos. Do resto tudo especulação, em volta disso. A nós que inventa talha rio. Não engenheiros e primeiros que compõem o rico. Não podia, também trabalha no computador. A nós e labrador, não tem Facebook ou Instagram. A nós e labrador, no canadicha, no bulanhas muri. A nós e labrador, no canadicha, no bulanhas dana. A nós e labrador, mano, pega rádio com caneta. A nós e cientistas, a nós e técnicos, a nós e labrador. A nós que descobri arroz na África, antes de manga de outros cientistas. A nós que tira na metade palha, nosso mialina no morança. Também trabalha no computador. A nós e labrador, não tem Facebook ou Instagram. A nós e labrador, no canadicha, no bulanhas muri. A nós e labrador, no canadicha, no bulanhas dana. A nós e labrador. Obrigada, Teresa. Obrigada. Como vos disse, a qualidade dos vídeos nem sempre é muito boa, porque foram feitos no terreno pelos próprios agricultores, a lavrar e a pegar no tablet e a tentarem filmar aquilo que estão a fazer. Mas pronto, eu acho que vale pela capacidade que eles tiveram de fazer isto, não é? E pela intenção, acima de tudo, que é criar orgulho em ser agricultor, porque muitas vezes o que eu tinha o que muitos jovens me diziam era nós não conseguimos estudar, não tivemos dinheiro suficiente para continuar a estudar e por isso voltámos à tabanca. E
como se fosse uma situação muito negativa, mas muitos deles conseguiram ter uma boa vida agora, porque são bons agricultores, fazem comércio, ou fazem ou pescam, ou fazem outras atividades que lhes permitem melhorar a vida e estão melhor do que estão alguns dos outros que decidiram ficar na cidade e que vivem de trabalhos ultra precários e nem alimentação conseguem assegurar no dia-a-dia. Portanto, o que eu quis foi que eles percebessem que o estudo valia a pena ser utilizado no seu dia-a-dia. Que não era conhecimento perdido, não foi tempo perdido. Eles podem utilizá-lo para melhorar a vida deles. E, no fundo, essa é a maior contribuição que eu quero que este projeto dê para os agricultores da Guiné-Bissau, é esse empoderamento, esse orgulho de ser agricultor, apesar de ter estudado. Muitos destes agricultores, muitos não, mas alguns conseguiram estudar, outros estão a juntar dinheiro, porque nós pagamos um subsídio para continuar o estudo e e serem professores primários, por exemplo, e poderem voltar à aldeia onde vivem como professores primários. Obrigada, Marina. Acho que foi excelente. Tem o vídeo desligado. Pois, ok, já cá estou. Se calhar agora dava a palavra às pessoas que estão aqui a assistir, claro. se quiserem fazer alguma pergunta, força. Não sei se alguém quer fazer, normalmente a primeira pergunta ficam sempre... Sofia, queres fazer algum comentário? Está aqui uma das minhas doutorandas, aliás, ela é a responsável pela página e também pela parte de pragas e doenças do arroz. Sofia, queres fazer algum comentário? A Sofia está cá ou está na Guiné? Não, está na Guiné. Portanto, não sei como é que está a rede dela, mas ela também não parece estar a ouvir. Já está, já desligou. Alô, bom dia. Desculpem lá, estou aqui no laboratório. Ainda não tinha visto o vídeo, acho que está muito giro. O vídeo foi acabado ontem, ainda falta a capa. Como? O vídeo foi acabado ontem e ainda cá falta a capa. Foi feito pelo Vasco, que é filho de uma prima minha. Já sabes que nós fazemos tudo ou com o mínimo custo, não é? Com a prata da casa, como se costuma dizer. É. E, quer dizer, o Vasco não é da casa, só é da minha casa, porque é da minha família. A Sofia é da casa, sim. Ela tem formação também, não só jeito, mas tem formação para multimédia e foi ela que fez a nossa página e tem feito também muita outra coisa. A minha formação é só das brincadeiras, nunca fiz nenhuma formação nesse sentido. Não fizeste de comunicação em ciência? Não. Aqueles cursos de comunicação em ciência? Que me lembro, não. Mas pronto, é uma coisa que acho piada e que faço com gosto. Mas pronto, acho que está muito giro o vídeo e eu não entrei logo no início da apresentação, mas apanhei grande parte. E pronto, é esta a nossa realidade aqui deste lado. É um mundo diferente, nós estamos aqui para ajudar os agricultores e é um projeto muito interessante. Mesmo para nós. Obrigada, Sofia. Temos aqui o Hugo, está aqui com a mão no ar. Hugo. Sim, o Hugo trabalhou muitos anos na Guiné, trabalhou em Bolanha Salgada nos últimos anos, portanto imagino que tenha perguntas a fazer. Olá, bom dia a todos, bom dia Marina. Bom dia. Alô. Estão a ouvir bem? Estamos perfeitamente. A ouvir e a ver-te. Ótimo. Bem, antes de mais, parabéns pelo projeto. Isso realmente não tinha noção da dimensão do projeto. Tenho aqui uma dúvida, é que o meu som cortou ao princípio e não percebo se foi explicado ou não. Portanto, se foi, diz. Que é este termo que está nos objetivos do projeto, que é
desagrarianização. É o Pronto. êxodo? No fundo é tu teres, é um termo que foi introduzido, de-agrarianization and de-peasantization, foi um conceito introduzido pela Deborah Bryson já há muitos anos, antes de 2000. E pronto, eu tenho dificuldade em traduzi-lo para português, mas o que significa exatamente é o êxodo rural e espaços que eram agrícolas deixar de serem, de ter paisagens que eram agrícolas deixarem de ser agrícolas, não é? Okay. E isto associado à descampesinização, que também é um conceito que eu traduzo assim, não é? Isto é, modos de vida que eram camponeses deixarem de o ser. Pois, entendo essa diferença. Ela associa isto ao ajustamento estrutural. Eu não associo necessariamente ao ajustamento estrutural. Podes explicar o que é, que eu não estou a perceber o que é esse ajustamento estrutural? A liberalização da economia, Banco Mundial, FMI e tudo aquilo que isso implicou, não é? O desinvestir do Estado na agricultura, na educação, na saúde, não é? Por causa das dívidas. Tu tens o Estado, como o nosso também sofreu ajuste estrutural e também temos dívidas e o Estado também acabou por retroceder em relação a cada vez temos menos apoio do Estado em... Exato. Ou seja, mas tu discordas que essa descampanização, estou a dizer mal, não está ligada diretamente ao esse ajustamento estrutural? Não, na Guiné-Bissau, e claro, não é claro, só, claro. Não podemos fazer, é uma ligação direta entre uma coisa e a outra e considerar que isso é a única variável, estás a perceber? Sim. É só isso. Que eu acho interessante, porque... Pronto, eu conheço a Deborah Bryson e até sou amiga dela, ela é muito mais velha que eu, mas eu conhecia em Oxford e ficámos amigas, porque gostamos muito do trabalho uma da outra, portanto já discuti isto muito com ela em relação à Guiné-Bissau e em relação ao geral. Eu acho que é evidente que numa determinada altura isto foi muito ideológico, não é? Foi uma luta contra o FMI e o Banco Mundial e todos os processos. Ela fez a tese dela e a pesquisa toda dela, sobretudo na Tanzânia, que foi de facto um país que sofreu um retrocesso muito grande nessa altura. E temos muitos outros países africanos onde havia um Estado social e onde havia, por exemplo, no Senegal também, onde havia um outro envolvimento na saúde, na educação, uma outra presença do Estado social no campo, não do Estado como repressão, mas do Estado social, não é? Como aparelho de repressão, mas do Estado social ou do Estado como extrativista para colher impostos, não é? Para a coleta de impostos, etc. Não é? E que sofreram muito a partir daí. E a agricultura, de repente, ficou muito abandonada, não é? Nós, na Guiné-Bissau, já tínhamos a agricultura abandonada durante... Exatamente. Não é? Portanto, não foi o ajustamento estrutural que criou que provocou as importações. Todas as políticas pós-coloniais, por um lado a guerra, mas depois as políticas pós-coloniais, não é? A centralização da economia, etc., o preço único do arroz durante 10 anos quase, sim, mais de 10 anos, as trocas diretas por produtos importados que nem sequer existiam nos armazéns do povo, etc. Tudo isso fez com que houvesse um desinteresse pela agricultura e um favorecimento, porque na altura, claro, o Estado estava-se a expandir na cidade, não é? E, portanto, provocou uma migração rural nessa altura, não é? Não foi o ajustamento estrutural que provocou isso. Porque o Estado não existia mesmo lá, não é? É a ideia que eu tenho. Pois, exato, pronto. Isso é a minha diferença com o meu diferendo com a Deborah Bryson, mas que ela, porque claro, os países que ela estudou, sobretudo no caso da Tanzânia, que ela estudou há muitos anos com grande profundidade,
são muito diferentes da Guiné-Bissau. Não é? Os países Uhum. que tiveram independência muito antes da Guiné-Bissau e que não tiveram uma luta de libertação antes, o ajustamento estrutural teve consequências muito diferentes. Pois. É que eu estava a ouvir relativamente a esses dois conceitos e perguntei relativamente ao êxodo rural exatamente por isso. Porque eu no Sul só trabalhei de há 5 ou 6 anos para cá. Mas alguma coisa que eu notava é o crescimento das tabancas. Por isso é quando a região de Tombali, também de Quindra, na verdade, mas Tombali, eu vi tabancas a crescer. Exato. Em número de fogões, de casas, de construções. Pronto, que é mesmo assim, é aquilo que é aquilo quando nós estamos a passar por uma tabanca e vemos, epá, estas 2 casas não estavam cá antes. Pois. Pronto, e eu vi isso a crescer. E quando me falavam em êxodo rural, eu achava aquilo muito estranho, porque as tabancas cresciam. Mas podem ser conceitos realmente diferentes. Uma coisa é o êxodo rural, da zona geográfica, de uma dinâmica rural-urbana, outra coisa é a saída dos campos. E é isso que define essa Sim, grande claro. Mas diferenciação é que tu também, essa questão das casas e das tabancas a expandirem tem a ver também com outra coisa, que é as pessoas com o caju passaram a ter dinheiro para fazer casas enormes, muito mais, e para dispersar as casas numa estratégia de ocupação de terreno. Portanto, tu em Tombali tens muito isso. Por outro lado, em Tombali tens um outro fator, que é, há mais escolas no terreno. Neste momento há muito mais escolas. Tá? Entretanto, estavas a falar nas escolas e depois... E depois desapareceu, depois foi abaixo. Então estava eu a dizer que onde tu tens escolas a funcionar bem, os jovens não precisam de ir para a cidade, não precisam de migrar, claro. nem para Bissau, nem nada, não é? Então, se não precisam de migrar, eu comecei a observar isto ainda nos anos 90, por exemplo, em Caiquenem, ao lado de Cadique, sabes onde é Caiquenem? Sei. Pronto, que foi a tabanca onde foi criada a primeira escola das zonas libertadas. Então, eles continuaram com essa tradição após. E era uma tabanca muito unida, pequenina, onde havia uma escola e onde os jovens todos estudavam e trabalhavam, não iam para Catió. Tinhas ao contrário Cadique, onde jovens também, onde os jovens tinham mais a tradição, embora houvesse escolas, mas iam mais para Catió e de repente começou a criar-se uma anomia social muito grande. Ao contrário, os jovens ali já não queriam compor bolanho, os nalus, não queriam comprar bolanhas, etc. Os balantas sim continuaram. Claro. Mas no caso dos nalus, que nem é nalu, tu vias uma diferença brutal entre uma e outra. Uma em que os jovens tinham aquela ética agrícola. Malafo, por exemplo, lembras-te de Malafo, onde eu tentei que tu levasses o trator? Pronto. Sim, chegámos aí lá. Sim. Malafo é uma tabanca com um bom chefe. Também tens a questão dos chefes, não é? Exatamente. Chefes conseguem criar coesão social e coesão intergeracional, abriram-se à mudança e aceitaram que os jovens estudassem, aceitam ouvir os jovens ou não. Portanto, nas tabancas onde encontras isso, esses fatores, tu tens tabancas em que os jovens não querem fugir. Porque ali, percebes? Sim. Tu não achas que a chefia é o fator principal da coesão e por exemplo, desde essa parte das escolas até à motivação e como é que é de explicar? A agregação social. Pronto, eu não sou nada especialista em coisas sociais, portanto, isto é só mesmo sensibilidade e leitura. A chefia é determinante. A chefia é determinante, mas também existirem jovens com estudo que começam a desafiar o poder dos velhos, às vezes nem é desafiar, às vezes é conseguirem fazer-se ouvir.
Estás a Pois, perceber? exatamente. Pronto. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito engraçado. Nos Jola, nos Flupes, lá do Norte. O que é que aconteceu? A seguir à independência, os jovens queriam continuar a estudar. Alguns tinham estado no Casamanse e voltaram. Outros não tinham estado no Casamanse, mas queriam estudar. O governo disse que toda a gente tinha de começar a estudar. Portanto, a política mudou, não é? O que é que mas muitos velhos, a seguir à independência, querem obrigar outra vez os jovens a trabalhar só na agricultura. O que é que os jovens nessas tabancas fizeram? Uniram-se para evitar sanções individuais, sobretudo mágico-religiosas. Os jovens uniram-se e foram denunciar, por exemplo, em Susana, e foram denunciar os velhos ao Comitê de Estado, dizendo que eles não queriam deixá-los estudar e que o Estado impunha, tinha uma diretiva para que os jovens tivessem acesso à educação. E os velhos foram presos, até açoitados, estás a perceber? Portanto, ali não podemos pensar só que é necessário. Para os velhos também mudarem, claro que são características individuais. Tu tens o chefe de Malafo, que é uma pessoa excepcional, não é? E que tem uma visão completamente diferente e que fala de muitas tradições, como tradição, por exemplo, tentou acabar com o furto e naquela tabanca acabou com o roubo, que é uma coisa dificílima entre os balantas, como tu sabes. Agora, por exemplo, está-me a pedir insistentemente, vem cá falar com as mulheres para elas não descascarem o arroz demais. Agora vem cá falar, eu organizo uma reunião para falares com as mulheres e as convenceres a mudarem a densidade de semente de plantação, coisas assim, sim, não é? Ele tenta formar a população. Ele, por exemplo, foi dos primeiros a acabar com aquele costume de o dono do chão, o chefe da tabanca, ter de ser o primeiro a fazer a cerimónia para se poder começar a atrasar e induzir atrasos depois em toda a lavoura no calendário cultural, não é? Que depois redundavam em sucessos de colheita, não é? Em más colheitas. Ele foi dos primeiros a acabar com isso. Ele agora faz a cerimónia, porque senão, né? Mas fala em maio, assim, uma coisa simples para despachar e para toda a gente ter liberdade de começar a trabalhar. Ao mesmo tempo, matou vacas para o Pedro, não sei se te lembras do Pedro, o filho dele que estava lá, para o Pedro poder estudar. Sim. Portanto, eles têm vários professores da própria tabanca, 2 deles são nossos. Olha, o Pedro é o que está neste vídeo. Aliás, Malafo, neste momento, é a nossa tabanca modelo. E o Pedro está várias vezes neste vídeo a lavrar e a escrever. O Pedro, ele matou uma vaca para ajudar o filho a financiar o curso a licenciatura de professor em Mansoa. Claro que o filho fez um grande esforço, porque continuava a ensinar sem ter a licenciatura e a ir todos os dias à noite, ou não, era aos fins de semana, para Mansoa para poder estudar. Foram uns anos assim difíceis, mas a verdade é que aquela tabanca tem uma alta coesão social, ele reúne regularmente com as pessoas, os jovens respeitam-no e ele ouve os jovens. Portanto, é essa interação, não é preciso só um chefe tem uma grande influência, mas não é, porque, por exemplo, ao lado em Anchale, o chefe também tentou acabar com o roubo e não conseguiu. E o roubo lá pronto, e outra coisa, eu chamei a atenção para os preços e comecei a pedir para eles fazerem contas. Eu fiz contas, não é? Há anos que fazia contas e mostrava, mas agora pedi para eles próprios registarem os gastos e a produção que têm no final. Sim. E então, de repente, eles deram-se conta que há anos que não tem produção nenhuma para pagar aquilo. Mas isso aqui é muito interessante, porque foi quando eles fizeram as contas. Claro. Percebes? Porque eu fazia e mostrava-lhes, mas de repente foram eles próprios a fazer e teve outro impacto. Então agora, por exemplo, no caso do Bedana à Onça, ele pede-me, vem à tabanca, eles já conseguiram reduzir os custos, já fizeram reuniões, já conseguiram reduzir os custos, os jovens reuniram-se entre eles
porque os nossos agricultores reuniram jovens, mas mesmo assim ainda não reduziram completamente. E, por exemplo, as mulheres estão a beber brutalmente em muitas tabancas, mas brutalmente, não só Mas estás a só falar balanças. desculpa interromper, estás a falar em... Não, eu estou a falar no país todo, flupes, baiotes e balantas, as mulheres às vezes bebem mais do que os homens. O caju só o bebem com toneladas de açúcar. E, portanto, imaginas o grau alcoólico. E depois pedem cana, pedem aguardente de cana e leite condensado. Então fazem o chamado caralás, que é tipo Baileys, não é? E aquilo dá bebedeiras brutais. E muitas delas estão grávidas, estão a amamentar. Pois, eu às vezes também ouvia falar de, pronto, fora animais, o álcool, tabaco. O tabaco não é caro, não. O tabaco não é caro, não. O tabaco é uma das coisas que era tradicional, tal como as bebidas. Só que a questão é que agora eles querem o que eles chamam de bebidas especializadas. Bruno, tu és o Bruno que foste meu aluno? Bruno? Não, não deve ser. Vi aqui Bruno Almeida, não sei se era um que foi. E então... Falar das bebidas especializadas, sim. As bebidas especializadas é pacotes de vinho tinto, percebes? Os sumos originais, que são os sumos de garrafa, não é? Claro. Portanto, o original não tem nada, em vez de sumo de limão, ou de cabaceira, ou de veludo, agora é... E, acima de tudo, imaginas-me num trabalho consumir-se, por exemplo, numa lavoura ou numa plantação, num dia, consumir-se meio saco, 25 quilos de açúcar. Yeah. Mas em quê? Nos sumos que eles põem? Sumos, caju, whatever. Pois. Olha, mas uma questão. Quando tu fizeste esse cálculo da estrutura de custos, não é? Ou seja, incluiu a mão de obra e incluiu o arroz, o peixe, tudo. Eu tenho isso no survey. Agora, nem todos se lembram de tudo. O que significa... Pronto. Portanto, eu tenho os custos por baixo, mas mesmo assim, eu tenho 700 entrevistas ou qualquer coisa assim. Tá? Mas os custos estão por baixo, eles não conseguem lembrar-se de tudo, não é? Porque é desde os litros de óleo. Outra coisa que aumentou imenso é a quantidade de óleo. Agora bebe-se óleo, não é um molho com óleo, água, não sei o quê. Não, é óleo puro. Exato. E se não for óleo puro, não serve, não serviste bem os teus trabalhadores. Pronto. E portanto, os gastos subiram exponencialmente. Depois, outra coisa que tens que não tinhas antes é que, antigamente, não é? Um grupo de trabalho tem 35, por exemplo. Tu contratas aquele grupo de trabalho, mas no dia do trabalho podem vir 8, ou no máximo 10, ou 12, mas não vêm os 35, mas o preço continua a ser o mesmo, o que significa que o custo da mão de obra subiu exponencialmente mesmo em dinheiro. Estás a ver? Depois, às vezes, tu não tens dinheiro, mas tens um porco. E o porco que tens não é um porco de 40 mil, ou de 35, ou de 20. É um porco de 60 mil. E tu, que remédio tens? Não tens dinheiro? Não consegues vender o porco, dás um porco de 60 mil. Percebes? Pois. Há um grupo de 10 pessoas que te vêm lavar e nem sequer vêm trabalhar. Percebes? Ou seja, mas aquilo que eu acho que não sei se podes responder, mas claro, já podes. Diz. Ou seja, há um aumento dos custos de produção, mas isso não tem impacto numa área produzida. Ou seja, os agricultores não têm a noção de que os custos de produção aumentam, mas continuam-se a produzir. Percebi bem? Os agricultores continuam-se a produzir como? Eles continuam a produzir, inclusivamente a aumentar bolanhas. Eu tenho agricultores era isso que estão, exato, e continuam a aumentar a área, sim. E muitas vezes é isso que eu lhes digo, mais vale vocês trabalharem uma área mais pequena, mas a área boa,
não é? Onde a fertilidade é máxima, e investirem tudo aí, do que tentarem trabalhar uma área brutal, gastam o arroz da sementeira, gastam o arroz a alimentar o grupo de trabalho, gastam montes de dinheiro para alimentar e pagar esse grupo de trabalho, e depois vocês inclusivamente não conseguem sequer adaptar bem o calendário agrícola para trabalhar aquela área toda e ter rendimento na área toda. Porque se tu vais plantar só em outubro e as chuvas acabam em outubro, não é? Porque fizeste uma área brutal, então não vais ter produção, não é? A não ser num ano como o deste ano, em que a chuva acabou muito tarde e foi muito intensa. Mas isto é uma exceção, não é? Exatamente. Não é? Exatamente. Percebes? Portanto, no fundo, o nosso projeto o que está a fazer é pô-los a refletir, a fazer contas, a anotar e a refletir. A fazer ensaios, a fazer experiências e a anotar os resultados para tentarem ver, para tentarem aprender um bocadinho o método de experimentar e fazer uma avaliação das experiências que fazem. Eu acho que essa formalização do... Como? E difundir os resultados também. Eu acho que essa formalização da realidade, porque a realidade acontece, não é? Mas essa formalização, essa materialização, seja num papel, seja no chão, seja onde quiser, permite essa reflexão e permite o confronto com as coisas boas e as coisas más da realidade. Exato. Porque, pronto, o que se passou o ano passado, na campanha do ano passado, já passou, não é? Mas se houver num papel, gastei X, ganhei aquilo, está lá um número e que não permite o esquecimento. E eu acho que isso é um trabalho de confrontação e aquilo que tu há pouco dizias, dos agricultores, aconteceu-me os agricultores ficarem lá para mim e dizerem, mas afinal, eu ando a trabalhar para quê? Basicamente estou a pagar para trabalhar. E essa reflexão é muito interessante do que simplesmente chegar e fazer a atividade. Eu acho isso é de facto muito interessante. Eu te peço desculpa, isto já não era uma pergunta, já era uma confusão. Mas obrigado. Não, temos que continuar, porque tenho mais exemplos para te dar sobre isso, porque depois há uma questão de género, não é? Sabes que, por exemplo, para reduzir a densidade, os homens querem reduzir a densidade porque com os ensaios que fizeram, chegaram à conclusão que, de facto, plantar no máximo dos máximos, 10 pés por cova, dá-te uma produção melhor do que se pões 25, chegamos a contar 100, porque nós começámos por estudar o sistema. Percebes? Nós começámos por estudar em cada uma das zonas, como é que isto está, o que é que estão a fazer, quais são as práticas, né? E depois, então, é que começámos a discutir hipóteses de experimentação. E, por exemplo, as mulheres, como no caso dos balantas, elas não são responsáveis por assegurar a alimentação da família. Se falha arroz, não são elas que têm de o comprar, são os homens. Quando elas estão a plantar e estão cansadas, elas o que querem é acabar o viveiro e, portanto, vai daí. E tenho muitas vezes, ao longo destes anos, eu tive muitas vezes agricultores que me disseram, eu lavrei as minhas parcelas todas, mas depois o viveiro não chegou porque as mulheres gastaram-no todo. Portanto, eu tenho esse problema. Outro problema que também tenho de género é, quando eu quero que os agricultores, no final da colheita, reflitam sobre a quantidade de arroz que produziram e o número de meses que isso lhes vai durar, eles não conseguem, porque quem decide quanto se gasta são as mulheres, e as mulheres não lhes querem dizer, e não querem que eles façam, que elas anotem isso, para eles fazerem uma calendarização do consumo e dos gastos e da necessidade de compra no período em que o preço do arroz é baixo, porque acham que eles a estão a controlar. E, portanto, recusam-se a aceitar. Deixa-me só fazer uma pergunta que eu agora não percebi. Estás a falar de uma calendarização da compra do arroz? Do consumo, da produção versus consumo. Ou seja, mas só para ver se eu entendi bem, no caso do arroz não chegar, os homens querem saber quando é que vão ter, se conseguem comprar o arroz quando está mais barato. Estamos a falar de arroz importado. Pois, tem de ser, ou então local, pode ser local, se for em Tombali é local, não é? Tu tens Cafine que produz muitos excedentes, por exemplo. Cafine produz, eu tenho agricultores que produzem 2 toneladas, 3 toneladas, mesmo em Uncur agora, eu não sei se conheceste o Cabide de Uncur,
o CABI está-me a produzir, desde que foram feitas as obras de engenharia hidráulica lá, ele está-me a produzir 3, 4 toneladas, percebes? Sim, em Úncor, não é? No Oio, Sim, onde sim. há escassez alimentar, não é? Onde a produção é normalmente insuficiente. Portanto, é, por um lado, a questão destas novas infraestruturas de gestão da água, introduzidas pela Univercel e que agora têm sido replicadas, estão de facto a ter um impacto brutal, porque já não é só o tubo para fazer a servir o tubo de plástico como descarregador, é um sistema de gestão da água bem pensado, não é? E agora no caso do Ianda eles estão a utilizar, porque no caso da Edorram eles só utilizam os paludiers, não é? Que com o seu conhecimento do sal, da produção de sal em França, eles o que fazem, eles não fazem levantamentos topográficos, eles vão com o pé deles dizer como é que é a topografia e como é que os tubos devem ir. Mas agora tens o Ianda que já utiliza filmagens de drone, com a topografia toda bem definida e engenheiros hidráulicos a definirem como é que a gestão deve ser feita. Se bem que tudo que a Deduram fez com os Paludia está bem feito, porque de facto eles têm um conhecimento empírico como os nossos agricultores balantas engenheiros, não é? E portanto conseguem ficar com uma noção da topografia no espaço e da maneira como têm de fazer a gestão da água, sem utilização da ciência, digamos assim. Pois. Está bom. Tá, obrigado. Nada. Desculpem, eu falei demais. Obrigada. Não sei se mais alguém quer fazer perguntas ou se já passou o tempo. Eu já estava a pensar em interromper-vos, a dizer, olha, conversam assim. Desculpa, Teresa. Não há problema. Não sei, se mais alguém tiver alguma pergunta, se não, se calhar, não sei se tem, ninguém pôs a mão no ar. Se não, dou por encerrado o webinar. Já sabem que ele será disponibilizado na nossa página do YouTube. Marina e Hugo, se quiserem, podem continuar a conversar. Sim. Nada, é só para dizer que quem quiser contactar-me, por um lado há a página do projeto e por outro tem o meu e-mail e podem, claro, contactar-me quando quiserem. Tá? Obrigada, Marina, mais uma vez. E obrigada por terem assistido, apesar do dia difícil. Exato. E de ser a meio da manhã e todos termos muito trabalho. Obrigada a todos. Tá, boa tarde. Tchau.